Olá, estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida e espero que essa palavra possa falar ao seu coração. Tem como título Deus vê o nosso potencial. Bem, Guilherme Curri, que é considerado o pai do movimento moderno de missões, foi um simples sapateiro em Londres. Contudo, ele tinha um propósito de vida que o levou a ser uma das maiores figuras da história do cristianismo. E seu lema era: espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. O Senhor quer efetuar grandes maravilhas através de nós, mas o nosso futuro começa no pensamento. Por isso é importante termos um pensamento sadio, um conceito adequado de nós mesmos. Só conseguiremos isso se aceitarmos aquilo que Deus pensa e diz a nosso respeito. Na verdade, isso não é apenas importante, é decisivo. Certa vez ouvi a história de um fazendeiro que encontrou um ninho de águias. Dentro dele havia um filhote. Ele pegou e o levou para casa e passou a criá-lo no galinheiro. A ave cresceu no meio das galinhas, acreditando ser uma delas. Já grande, ciscava no terreiro e dormia empoleirada como todas as outras. Ela possuía fortes asas que poderiam levá-la para bem longe dali, para as alturas e para a liberdade. No entanto, que ela quisesse. Mas aquele homem precisava prendê-la para que ficasse no seu quintal, comendo ração e caçando minhocas. A ave não sabia do que era capaz, desconhecia o fato de que era águia. Julgava ser tão galinha quanto as amigas do poleiro. E muitos de nós vivem assim. Temos potencial de voar nas alturas como as águias. Contudo, por medo, covardia ou uma falsa imagem de nós mesmos, vivemos como galinhas, presas no chão. Temos o céu como limite. Mas nos contentamos com a grama do quintal. Precisamos compreender que o Senhor nos deu capacidades e talentos e que temos potencial para alcançarmos o que Deus quer. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que aparentemente não poderiam fazer nada para Deus, mas que foram responsáveis por grandes livramentos e obras no meio do povo de Israel. Moisés, primeiro exemplo. Moisés foi uma criança nascida no meio da pobreza e da escravidão, que depois da descoberta pela filha de Faraó, foi criado no luxo e no esplendor da riqueza egípcia. Moisés teve a melhor educação, treinamento militar, preparo social que o dinheiro podia comprar o melhor. Ele tinha aparência de egípcio, andava como egípcio, falava como tal. Contudo, no coração era hebreu. Quando ele via um egípcio sendo maltratado por um hebreu, não conseguia se controlar. Tentou defender o hebreu e acabou matando o egípcio. Assassinato era um crime naquela época. Moisés, que passara anos vivendo em riqueza e luxo no palácio, teve de fugir de Faraó. Foi para o deserto de Sinai e chegou a Midian. Lá viveu por 40 anos, né? A gente até conhece essa história. O homem que nasceu pobre, mas fora criado no luxo, acabou vivendo na obscuridade do deserto.
Ele achava que Deus havia desistido dele. No entanto, o Senhor o preparava para ser um líder mais forte e mais eficiente no futuro, né? Ele pensou que Deus tinha esquecido dele, ele pensou que já era. Mas às vezes Deus cria situações, Deus faz certas coisas que é para nos preparar para algo melhor. Ele pensou que estava esquecido, mas não, Deus estava preparando ele para o amanhã, para o futuro, para algo, uma missão muito maior. Talvez você pense assim, Deus esqueceu de mim, Deus não está nem aí para mim. Deus está te preparando. Você está passando por essas provas, está passando por essa tempestade, está passando por tudo isso, porque Deus está te forjando o seu caráter, Deus está te fortalecendo com essas provas, com essas lutas, para amanhã Ele te colocar em uma missão muito maior. E você ter condições, competência para lidar com todas as situações que virão. Então não pense que Deus te esqueceu. Deus não te esqueceu. Então, né, como eu estava falando, depois de viver 40 anos no deserto, cuidando de rebanho do seu sogro, Moisés teve um encontro com Deus. Ele foi ao Monte Sinai e na encosta da montanha viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Aquele fato o impressionou tanto que resolveu aproximar-se para melhor examinar o fenômeno. Pensou, mas Moisés não entendia por que aquilo estava acontecendo. Então subiu ao monte para verificar o fenômeno mais de perto. A Bíblia relata que o Senhor apareceu a ele no meio do fogo da sarça e lhe disse, Moisés, e lhe disse, depois você lá em Êxodo 3, 7 e 8. Moisés ficou feliz ao ouvir aquelas palavras, com tudo o que Deus lhe disse. A seguir deixou apavorado. Eu vou pegar a Bíblia que é melhor. Nós lemos. Vamos lá. Êxodo 3, 7, 8. Êxodo 3. Êxodo 3, 7 e 8 diz assim. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jubezeu. Olha só, e aí ele ficou todo contente quando ele viu essa palavra, né? Porém, depois ele ficou apavorado em Êxodo 3:10, quando Deus diz assim para ele, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí Moisés diz aqui, no 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Né? Moisés ficou apavorado. Moisés apresentou algumas desculpas para não obedecer a essa ordem do Senhor. Ele ficou apavorado, né? O Senhor manda que ele vai livrar o povo das mãos de Faraó. Ele ficou apavorado, eu não tenho condições. Quantas das vezes Deus nos dá uma missão, gera no nosso coração fazer algo grande e a gente pensa assim, mas eu não sou capaz, eu não posso. Quem vai na tua frente é aquele que vai te enviar. É o Senhor dos Exércitos. E se Ele está mandando que você vá, Ele vai garantir. Ele vai garantir, Ele vai na tua frente e vai te garantir. Não foi diferente. Moisés ficou com medo. Começou a dar desculpinha. Quem sou eu para ir a Faraó? Não sou a pessoa certa. E bababá, e tititi. Que lhe direi? Não sei o que dizer. Não crerão. Sou inseguro, olha. E às vezes nós somos assim. Somos inseguros. Começamos a dar desculpinha para o Senhor. Quando, na verdade,
Se Deus está mandando, Ele vai te garantir. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar armas espirituais. Deus vai te dar a vitória. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, pois sou pesado de língua, não sou capaz. Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Não sirvo para este trabalho. Nós também usamos as desculpas que Moisés apresentou. Talvez o Senhor tenha falado ao nosso coração dizendo: quero que seja missionária, quero que serve como diácono, ou como professor de escola bíblica dominical, ou qualquer outra posição de liderança. Então respondemos: eu não sirvo para isso, não sou a pessoa adequada para essa função, escolhe qualquer outro, menos a mim, Senhor. É assim que nós somos. Nós fazemos como Moisés também. Quem aí? O Senhor já delegou ao fazer alguma coisa e você não foi com medo? Você questionou, ficou questionando, ficou dando desculpinha. Mesma coisa de Jonas. O Senhor mandou ele para Tarso para pregar a palavra. Deus ia usar ele. E ele, com medo, se escondeu no barco. Somos assim. Moisés reagiu dessa maneira, mas Deus sabia o potencial de Moisés. E Deus sabe o teu potencial, Deus sabe o meu. Se você acha que tem limitações, Moisés, lembre-se de que foi eu que te criei. Eu sou o Deus que o criou do jeito que você é. Quero usá-lo a despeito das suas limitações. Isso aí é Deus falando também para você. Moisés é conhecido mundialmente. Moisés é conhecido mundialmente. Suas realizações foram notáveis. Enfrentou o poderio egípcio, libertou o povo do cativeiro, conduziu pelo deserto até a terra prometida. Ele recebeu os 10 mandamentos e foi o grande legislador de Israel. A Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Olha que coisa tremenda. Deus quer fazer assim contigo, na tua vida. Deus quer fazer assim na minha vida. No entanto, ele tinha mais de 80 anos quando realizou esses feitos. Olha só. Ele nada fez de extraordinário na infância e juventude, nem mesmo na meia-idade. Cometeu erros, foi fugitivo, viveu no fracasso e no anonimato. Contudo, a partir de um novo relacionamento com Deus, encontrou um objetivo para a sua existência e descobriram os recursos para realizá-lo. Olha só que coisa tremenda. Às vezes, né, eu mesmo pensei, poxa, olha a minha idade, fiz nada, fiquei me afastando, saindo, sabe, fiz nada. Mas olha aí, foi com 80 anos que Moisés se permitiu, mesmo com medo, mas acabou se permitindo, deixar Deus trabalhar na vida dele e ficou marcado na história. Então não desista, não desista de ser aquilo que Deus quer que você seja. Não desista de ir e fazer o id do Senhor. Não importa a tua idade, não importa como você é, não importa o seu passado. Esquece o passado. Vá. Não importa a idade, vá. Porque aquele que te chama garante tudo. Garante tudo. Não importa a sua idade. É Ele que vai te dar força, é Ele que vai te colocar de pé, é Ele que vai te fazer marchar. É Ele que vai abrir tua boca e vai falar através de você. Vá. Não deixe de ir. Ele experimentou a alegria de ser útil e também a satisfação de ser usado pelo Senhor para abençoar outras pessoas. Oh, glória a Deus, eu profetizo isso para nós também. O que precisamos para ter nossos dias, nossa vida transformada? O que precisamos para revolucionar o mundo? O que nós precisamos? Precisamos ver em nós o que o Senhor enxerga. Oh, glória a Deus! Um potencial para realizar maravilhas em nome de Deus. Deixemos que Deus esteja em nossas vidas e que
e que conte nosso espaço e use nossos recursos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos dar oportunidade para nós mesmos, deixando o Senhor trabalhar na nossa vida. Não importa se você agora nunca é tarde. Nunca é tarde para Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida e através de nós. Que você possa ficar com essa palavra. Que você possa ser um Moisés. O Moisés de hoje. Que você possa obedecer. Parar de ter medo. Medo paralisa. O medo paralisa. O medo anula a fé. Então vamos parar de ter medo e vamos, correr atrás do nosso prejuízo. Ou até hoje não fiz nada para Deus, assim que vale a pena. Então é hora de correr atrás agora, porque Moisés correu atrás com 80 anos e ficou marcado na história da Bíblia. Que nós possamos correr atrás do nosso prejuízo, que ainda dá tempo. Enquanto a vida, há esperança. Fique na paz do Senhor e que essa palavra possa ter falado ao seu coração, porque no meu falou. Fique com Deus.